Olá pessoal, boa tarde. Eu vou fazer para vocês aqui a resolução do exercício 2.24, tá? Então, o exercício 2.24, ele fala aqui sobre três estados aqui, ó. Três substâncias, né? O CO2, o ar atmosférico e a amônia. Então, eu coloquei para vocês, ó, os três gráficos, né? Aqui está o amônio, aqui está o CO2 e aqui está o ar atmosférico. Então, esse exercício é interessante porque ele traz as tabelas, as colunas de temperatura e pressão, tá? Então, olhando por aqui, ó, como é que nós vamos abordar esse exercício, né? Como eu falei para vocês, as tabelas de propriedades, elas são uma coisa só, né? Você pode resolver o problema de várias formas, depende das propriedades que você tem. E aqui, então, começando pelo CO2, né? Então, o que eu fiz? Ó? Temperatura e pressão. Então, eu coloquei aqui o gráfico temperatura, volume. Então, eu vou lá na tabela do livro e procuro CO2 para temperatura de 50 e 40 graus Celsius e 500 kPa, tá? A gente vai ver o seguinte aqui, ó, que para a pressão de 100 e... Desculpa, o CO2 está aqui, pessoal, eu errei, tá? Então, o CO2 está aqui, ó. Temperatura de 40 graus e pressão de 500 kPa. Então, a primeira coisa que a gente faz, ó, como eu tô com o diagrama temperatura, volume específico, né? O que eu faço? Eu procuro a pressão de 500 kPa. E aí eu traço a linha aqui, ó, do 500 kPa. Então é aquela linha que vocês conhecem, né? Primeiro eu faço o diagrama em vermelho aqui, que é a linha de líquido saturado e vapor saturado, e eu traço a linha de pressão constante aqui, ó, 500 kPa, que é o valor que ele me deu. E aí eu olho na tabela, 500 kPa é menos 52,66. E até um colega de vocês falou para mim que o mínimo é menos 50 graus. Então eu tive que fazer uma interpolação. Eu diminuí o valor lá, a menor pressão era 600 kPa, né? Eu fiz uma interpolação e cheguei no valor de menos 52,66. Significa o seguinte, ó, que se nessa linha aqui, quando eu tenho 500 kPa e temperatura de menos 52,6, ele está na saturação aqui, né? Ele falou para mim que ele está a 40 graus e 500 kPa. Então, se o 52 graus, menos 52 está aqui, eu tenho que subir, ó. Subir até chegar no 40 graus. Então, 40 graus está aqui. E aí, outra coisa que eu percebi, ó, que a pressão crítica, isso está na tabela do livro também, né? A pressão crítica do CO2 é 30,95 graus. Então, significa que a 40 graus ele está acima do ponto crítico. Então, aqui a gente já sabe que ele está nessa região aqui, ó. Se ele está acima do ponto crítico, ele é um fluido supercrítico, tá? E ele está também na região de vapor superaquecido. Então aqui, ó, é VSA, vapor superaquecido, FSC, fluido supercrítico. Então aqui, na fase do CO2, eu posso tanto escrever vapor superaquecido como fluido supercrítico, tá? Então, entenderam o processo que eu fiz? Ó? Eu peguei a pressão dele, 500 kPa, achei a temperatura de saturação a 500 kPa e coloquei a temperatura que ele me deu. Então, ele está a 40 graus, significa que ele está acima da temperatura de saturação. Então, eu traço uma linha aqui na temperatura até encontrar a minha linha de pressão constante, né, de 500 kPa. Então, ele está nessa região aqui, que é de vapor superaquecido. No caso do ar atmosférico, ó, o ar atmosférico também. Então eu tracei aqui, vocês vejam que ele ficou bem pequenininho a linha, ó, a linha de líquido e vapor saturado, né? Porque se vocês olharem na tabela, a pressão crítica, eu peguei a do nitrogênio, porque o ar atmosférico é praticamente 80% de nitrogênio. E a temperatura crítica aqui do ponto crítico é menos 146,9. Então, se a temperatura é 20 graus, ela está muito acima do ponto crítico. Então, também ele aqui é um fluido supercrítico, tá? Ele é um gás. Então, quando a gente está muito acima do
da região do ponto crítico, a gente nem fala vapor superaquecido, você fala fluido supercrítico ou gás, né? Ou gás. Porque ele está muito longe, ele nunca vai virar líquido para as nossas aplicações normais, tá? E aí, por último, o amônia. A amônia aqui. NH3, está aqui o gráfico, 170 graus e 600 kPa. Então, a mesma coisa, ó. Temperatura, volume específico, então peguei 600 kPa e tracei a curva aqui, ó. A linha de 600 kPa, né? E aí eu fui na tabela e vi que para 600 kPa a temperatura de saturação é 9,25 graus. Nós estamos com 170 graus, está aqui em cima, ó, tá acima, então 170 graus está aqui. Fui lá na tabela e pesquisei, ó, a temperatura crítica é 132,5, então ele está acima da temperatura crítica. É parecido com o CO2, tá? Então ele está aqui na região também, ó, de vapor superaquecido ou de fluido supercrítico. Então eu faço a linha tracejada até ele tocar na linha de pressão constante, né? Porque 170 graus na linha de 600 kPa. Então aqui, novamente, ó, ele está na região de vapor superaquecido ou um fluido supercrítico. Tá legal? Qualquer dúvida vocês me avisam.